Mesada ou semanada, enfim, quando a gente começa a falar disso para uma criança, assim, a partir de qual idade ela tem noção de que ela vai receber um dinheirinho, ela precisa administrar aquilo, tem algum marco, assim, 4 anos, 5 anos? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa considerar o seguinte: a mesada é só uma maneira, dentre milhares de outras, de se educar os filhos para lidar com o dinheiro. É só uma minha. É bem verdade que ela é um bocado parecida com antibiótico. Se você dá na hora certa e na dose certa, o efeito é muito bom. Então, atenção. Qual que é a hora Atenção, certa? isso, para não errar a dose É. e não errar o tempo. Para aqueles pais que achem que vale a pena fazer uso desse instrumento, eles devem compreender, em primeiro lugar, que antes dos 11 anos, a criança ainda não possui compreensão do tempo suficiente para lidar com a noção de mês. O tempo é uma invenção humana, não é? O tempo é uma abstração, é um acordo que nós temos para nos orientarmos. E a criança, o processo de abstração, ela também constrói no decorrer de muitos anos. Antes dos 11 anos, ela pode compreender a palavra mês, ela reconhece a palavra, mas ela não consegue ainda se planejar no longo deste período. Então, por isso, antes dos 11 anos, o que se recomenda são semanadas. Exatamente, porque são tempos menorzinhos, de tal maneira que a criança consegue se orientar naquele tempo. Deve-se dar dinheiro, enfim, semanada, antes dos 11 anos. Deve não. Se os pais resolverem fazer isso, são semanadas. Tá. Mesadas apenas depois dos 11, 12 anos. Por que eu haveria de dar uma semanada? Assim, qual é o... Você falou que o start de ensinar a educação financeira é ela lá no supermercado, sei lá onde eu quero. O compra, né? O verbo Isso, lá, compra. compra. E o meu start, o meu sinal para falar assim, tá precisando de uma semanada. Pois é, esse é um bom ponto para a gente começar. A criança, ela não precisa da semanada. Se os pais acham que vale a pena lançar mão desse instrumento para que a criança comece a se organizar, então uma boa fase para fazer isso pode ser lá por volta dos 6 anos, de uma forma mais didática.